e nós estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan News o Celso Russomano, ele que é também jornalista, repórter, especializado em defesa do consumidor, é político filiado ao Republicanos, é atualmente deputado federal por São Paulo pelo 7º mandato, além de jornalista, é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Guarulhos. E essa figura pública tão importante aqui esteve presente ontem lá na primeira edição da Semana Jurídica do Instituto Municipal de Ensino Superior lá de São Manuel para realizar uma palestra sobre direito do consumidor. Deputado, obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui até o nosso grupo, aqui até a Jovem Pan News Avaré, para conversar um pouquinho para a gente. Eu começo já perguntando, na sua visão, qual que é o principal desafio da educação brasileira atualmente e que medidas poderiam ser adotadas para a gente enfrentar? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Gentileza sua. São palavras gratificantes falar um pouquinho da minha carreira, do meu trabalho. Parabéns você também pelo trabalho que você desenvolve aqui, um jornalista extremamente respeitado, e isso é muito importante, né? O jornalismo precisa disso, precisa de pessoas que sejam isentas e que sejam respeitadas e transmitam a notícia da maneira correta. Hoje a gente tem uma quantidade imensa de fake news de todos os lados. Você nas redes sociais já não sabe se o que você está vendo é verdade ou é uma fake news, é uma mentira. E aí você tem que ficar ainda, depois de ver a notícia, você ainda tem que ficar consultando para ver se ela é verdadeira ou falsa. Mas falando de educação, a gente vê que o ensino tem tido uma certa dificuldade com relação a alguns centros universitários e universidades. E o que a gente tem no Congresso Nacional são diversos projetos de lei apertando o cerco para que as universidades entreguem, para que as faculdades entreguem ensino de qualidade, né? Agora, recentemente, aprovamos o exame como tem na ordem dos advogados, o exame de ordem para o médico, para que a gente tenha médico de qualidade, que a gente não tenha tantos erros médicos, negligência, imprudência, imperícia, uma série de outras coisas. E à medida que o país cresce, você tem novas faculdades entrando no mercado, e elas têm que ter o que a gente vem fazendo já há alguns anos, e eu inclusive fui relator da lei, que estabeleceu a obrigação de que as faculdades tivessem notas, né? Para que a gente pudesse saber se a qualidade de ensino era boa ou não, né? Que os professores tivessem mestrado ou doutorado. Então, uma série de providências foram tomadas. Mas, com tudo isso, ainda depende da cultura brasileira. Que o aluno brasileiro, não basta ele estar na universidade, ele tem que se conscientizar de que ele precisa estudar. Então, diz o pessoal assim, olha, quando você vai dar aula na sexta-feira, você é herói, né? Porque o pessoal quer sair da faculdade, principalmente quem estuda no período noturno, e quer ir para a balada, quer ir tomar um chopp. E eu geralmente marco as minhas palestras na sexta-feira para medir o retorno, né? Se o pessoal fica até 11h30 da noite, né, assistindo uma palestra minha, porque eu ainda estou dando recado, e o recado ainda é assimilado. Mas é uma questão cultural também, essa questão do ensino, viu? Agora, o senhor falou aqui, viu, deputado, eu tive que me lembrar aqui dos meus alunos aqui na Faculdade Edu Vale, que eu sou professor na sexta-feira, da aula para os alunos de Publicidade e Jornalismo, de Ética e Legislação. Justo na sexta-feira a gente fica lá até 10h30 da noite e a gente consegue medir também ali a assiduidade dos alunos na sexta-feira para essa matéria que é bem teórica, né, para os cursos de jornalismo e publicidade. Então a gente também tem essa medida aqui na nossa faculdade Unedu Vale. Mas ainda falando sobre a educação jurídica, né? Como que você está avaliando
essa importância da educação jurídica na formação dos nossos jovens, especialmente no ensino superior, né? Todos os cursos, né, superiores precisam ter esse conhecimento dos alunos tecnicamente sobre a profissão que ele vai exercer. Como que você consegue medir essa importância para a carreira dos nossos jovens? Pois é, eu sou um professor temporário, digamos assim, porque eu saio por aí, eu devo ter no meu currículo mais de 400 palestras e cursos em todas as universidades brasileiras, do Rio Grande do Sul ao Acre, né, já passei por todas. Eu vejo no aluno, hoje em dia, a falta de interesse em estudar, né? Ele não tem aquele interesse, e isso é uma coisa antiga, ter interesse pelo estudo. Hoje você tem uma quantidade imensa de informações, coisa que a gente não tinha lá atrás. A gente podia se dedicar mais. Hoje você abre o celular, você começa a receber informação, entra numa rede social, aquilo não para, vai procurar alguma coisa, aparece outra para você. O próprio celular mede as coisas que você quer ver. Sim. E te enche de informações, e eu vejo que os alunos perdem o interesse pelo estudo. A gente precisa fazer o que eu vejo na União Europeia. Eu sou parlamentar do Mercosul, estou no parlamento do Mercosul desde 1995. Na época era uma comissão interparlamentária de deputados e senadores. Depois de 2010 foi criado o Parlamento do Mercosul, e eu venho negociando com a União Europeia esse acordo Mercosul-União Europeia já há muitos anos. E eu acompanho, quando nós discutimos a questão do acordo, a gente discute em todos os setores. A gente discute o acordo, né, no ensino, na saúde, na educação, na exportação, na importação. E ainda em algumas universidades de outros países, quando você chega, principalmente na Europa, na sala de aula, o aluno é obrigado a colocar o celular dele numa gavetinha, né? E vai tirar quando voltar. E ele só pode ter acesso ao tablet ou ao celular se ele precisar consultar alguma coisa durante a aula. Eu acho que talvez uma medida que a gente precisaria adotar para ver se a qualidade dos nossos alunos, não é nem dos professores, dos nossos alunos melhora e as pessoas se dedicam mais à educação. Agora, recentemente a gente teve aqui questões nacionais envolvendo o diploma do jornalista, né, chegando até o STF, tem uma PEC que tramita lá na Câmara e no Senado. De que maneira você está vendo essa nova discussão em relação à obrigatoriedade do exercício do jornalismo por jornalistas formados? Eu vou te dizer, eu já apresentei 2 projetos de lei, né, que tramitaram e os 2 foram arquivados, né, obrigando que os jornalistas tivessem uma formação. E eu fui muito atacado por isso. Eu fui muito atacado porque diziam, não, isso é liberdade de imprensa, qualquer um pode fazer, etc. E existe uma linha tênue em relação a isso, né? Porque aquele que se forma, que se dedica, aprende na teoria e depois na prática a ética, né? E você estava discutindo isso ainda agora. Então, e quem vem do nada, assim, não estou desqualificando ninguém, porque tem muito jornalista bom, né? Mas esquece que tem que ter essa responsabilidade que carrega, né? Exatamente. E na ética, quando você tem ética, você não transmite nada que não seja verdadeiro, você pesquisa antes de transmitir, você, antes de fazer uma entrevista, você informa a respeito do seu entrevistado, para não falar bobagem. Essas coisas têm que ser discutidas. Não acho que o caminho que está sendo adotado é o melhor, né? O caminho vem através do judiciário, no momento em que se questiona a liberdade de imprensa, que tem que ser preservada, porque a liberdade da fonte é tudo que a gente tem. Se a gente não tem liberdade de não dizer, né? De preservar, de não dizer quem que deu a informação,
acabou com o jornalismo. Você simplesmente ninguém mais apura e ninguém mais dá notícia nenhuma com medo do resultado disso. Então, esse é o caminho errado. Né? Discutir ética, discutir a formação dos jornalistas, eu acho que a gente tem que fazer, é um dever da sociedade brasileira. Agora, impor essa situação através de sentença, com ativismo judicial que a gente está vendo hoje em dia, é muito perigoso para a democracia brasileira. 11 horas e 39 minutos, nós estamos recebendo aqui no De Olho na Cidade o Celso Russomano, jornalista, deputado federal, está aqui acompanhado também do seu filho, o Celcinho Russomano, que está aqui com a gente no estúdio. Celcinho é tenente do Exército. Tenente do Exército, cara de menino, né? É verdade. Mas já... 23 anos de idade. Já aí nos ajudando bastante. Agora, voltando aqui a falar de educação, eu queria saber como que você enxerga essa importância de ensinar direitos e deveres do cidadão desde a educação básica. Você acha que a gente se perdeu um pouco ali na grade curricular, onde a gente não fala um pouco sobre, já trazer um pouco de responsabilidade para as nossas crianças, do que eles podem fazer, o que eles devem fazer? Pois é, nós tínhamos lá atrás a matéria Educação Moral e Cívica. Sim. Né? E a gente aprendia isso tudo já no primeiro grau, né? E eu acho que a gente precisa voltar a pensar nisso. A gente tem que dar noção do que é cidadania. Eu, quando estou falando do direito do consumidor, eu estou falando de tudo que te envolve 24 horas por dia. Claro. E você está dormindo, você está consumindo o travesseiro, o colchão, o cobertor, a comida que está no seu sistema gastrointestinal, o ar que você está respirando. Você acorda de manhã cedo, você olha no espelho, está consumindo o espelho, pega o pente, consome o pente, escova o dente. O tempo inteiro. E é o tempo, 24 horas por dia. Isso é cidadania. E eu, às vezes, até me surpreendo de hoje em dia, depois do TikTok, eu tenho uma criançada pedindo para tirar foto com o Celso Russomano, pedindo para gravar vídeo, e eu fico pensando o que essa criançada de 10, 12, 13, 14, 15 anos de idade quer saber de direito do consumidor. Olha que interessante, em relação à sua pergunta. As pessoas são carentes de informação, de boa informação. E quando você passa boa informação, a criança assimila isso. E eu acho que é esse o caminho. A gente precisa ter algumas matérias que a gente já não tem mais, fazendo com que a criança entenda o que é a sociedade, entenda o respeito. Quer ver uma coisa? Eu estive no Japão já 2 vezes e lá fui visitar algumas escolas. E chegando lá eu vi as crianças limpando a escola, limpando o chão, arrumando, né, depois da refeição, lavando os pratos todos. E aí eu perguntei para o professor que me guiava nessa visita, ele falou, não, aqui as crianças aprendem cidadania desde o início, desde os 4, 5 anos de idade, né? E os pais gostam disso. Imagina se você aqui no Brasil disser que as crianças vão limpar a escola para aprender cidadania. Nem os pais vão aceitar, né, deputado? Nós corremos um grande risco que os pais não aceitem. E eles não entendem que esse caminho, vejo que as escolas públicas lá são duras, mas as escolas particulares são mais duras ainda. Sim. Porque eles dizem assim, se os pais estão... o Estado tem que dar a educação, e aqui é igual no Brasil. Mas se o pai está escolhendo uma escola pública e está pagando por uma escola particular, está pagando para essa escola particular, nós temos dupla obrigação de fazer com que esse jovem saia daqui bem formado e com cidadania. Então, a gente precisa mudar culturalmente se é que a gente quer cidadãos de bem no futuro. E essa trajetória passa um pouco também sobre a valorização dos professores, né? Sem dúvida. Como que o poder público pode ajudar com isso? Só para contextualizar, por exemplo, a gente está aqui numa cidade, né, Avaré, com quase 100 mil habitantes. Vocês aprovaram lá, por exemplo, o piso do magistério, né? Quanto é o mínimo que o professor deve ganhar? O município não consegue entregar o valor mínimo, né?
E olha que a gente ainda, professor... e olha que a gente estabelece que 25% do orçamento tem que ser destinado à educação. Sim, sim. E aí os vereadores precisam cobrar isso do executivo, né? Precisam fiscalizar, essa é a função do legislativo, claro. Além de legislar, leis, né? Fiscalizar os atos do executivo. E isso precisa ser patente para que o dinheiro da educação seja gasto na educação. Eu queria te dizer o seguinte, lá atrás, na década de 70, se um jovem dizia, olha, vou casar com uma professora, o pessoal falava, olha, ele vai casar com uma professora, vai dar o golpe no baú, porque os professores ganhavam muito bem, E a gente tinha educação de qualidade, a gente tinha educação pública de qualidade. Exatamente. Era tão verdadeiro isso, que eu me lembro, eu fiz, tinha uns cursinhos de admissão para você sair do ensino fundamental, né, e ir para o ginásio naquela época, ou seja, do primário para o ginásio. E você, para ir para o ginásio, você tinha que estudar muito, estudar, fazer um curso separado para você fazer o exame de admissão e passar. Então, quando as pessoas diziam, eu estudo numa escola particular, o pessoal dizia, ele está pagando para aprender, a escola não é boa, etc. Tal, porque a escola pública era muito boa. A gente precisa valorizar de novo a escola pública. E para isso acontecer, o professor tem que ser bem pago. E é uma discussão constante minha no Congresso Nacional, sempre falando, em todas as palestras minhas eu conto essa história, né, que as professoras ganhavam muito bem, que hoje os professores, de uma maneira geral, não ganham bem, e que a qualidade de ensino deixa de ser de excelência, começando pela falta de prestígio, né, e de cuidado com os nossos professores. 11h46, saindo um pouquinho da educação, a gente tem que caminhar já para o nosso final, porque o nosso tempo aqui é um pouco mais curto, mas já são 7 mandatos como deputado federal. E da onde vem essa energia, essa disposição ainda de continuar na política? Você sente ainda que pode contribuir muito para a construção de um Brasil melhor? Então, representando aqui o estado de São Paulo, né? Quando vejo as coisas erradas, eu fico indignado. Eu fico indignado não só com o que eu mostro nos meus programas de televisão. O Celso Russomano vai lá e põe terror, etc. Tal, o pessoal comenta. Não é isso. É que eu vivi lá atrás um problema na minha vida, né? Eu perdi minha primeira mulher por negligência médica no hospital. Fiquei com uma filha de 3 anos no colo e me revoltei com aquilo e disse, eu não posso ficar quieto diante disso, né? Quem perde uma esposa e fica com uma criança no colo entende o que é destruir uma família. E eu passei a denunciar as coisas erradas na área de saúde e depois abri o leque para todos os segmentos da sociedade. Então, o que me move é exatamente isso. É a indignação de ver as coisas erradas. Por exemplo, eu estou agora com 2 processos, um contra a Nissan e o outro contra a BMW no Congresso Nacional, junto ao Ministério da Justiça, para obrigar essas empresas a fazer recall de peças que têm que ser trocadas, que causam risco à segurança dos consumidores, e é uma guerra sem fim, porque você está brigando com uma multinacional. Então, eu estou obrigando a Nissan a trocar dos veículos da Nissan o eixo traseiro, que ele quebra no meio. Já viu um negócio desse? O eixo de um carro quebra no meio. A BMW, os carros da BMW estão pegando fogo nas ruas. Eles têm que trocar uma peça, eu já identifiquei a peça, etc. Tal, e eles se recusam a cumprir a obrigação. Então, a minha luta é muito grande. Essa indignação, Gabriel, é que me dá vontade e força para continuar fazendo e dizendo, olha, tem que ir atrás, tem que fazer valer, e já estou colocando meu filho Celcinho nesse caminho aí para ele também começar a defender o consumidor, porque lá na frente eu tenho que entregar o bastão, né? Todos nós vamos entregar o bastão e passar para os mais jovens tocar esse país. Essa dobrada, né? Celso Russomano e Tenente Celcinho Russomano. Agora, ainda falando sobre esses 7 mandatos, né, como deputado, a gente está hoje num momento em que a maioria das pessoas, da população que a gente vê, estão descrentes da política, né? E quem está dentro da política, eu sempre costumo perguntar,
esse país tem jeito, dá para melhorar, dá para entregar um país melhor para as nossas futuras gerações, né? Porque a gente chega numa certa idade, a gente já pensa no país que a gente vai entregar para os nossos filhos ou para os nossos netos, né? Tem solução através da política. O Brasil consegue caminhar para uma direção de futuro, de progresso e de boas políticas públicas? Então, isso depende de estar na mão do povo, né? Na eleição, e esse é o momento agora, a gente escolher bem os nossos candidatos, ir atrás, levantar o que o candidato fez, o que ele entregou, né? Por exemplo, vou votar no deputado, quantos projetos de lei ele apresentou? Eu apresentei mais de 3 mil projetos de lei. Eu tenho mais de 1.800, eu não lembro bem agora de cabeça, em tramitação. Tenho dezenas de projetos aprovados, coisas que dizem respeito à sociedade, ajudando o cidadão a ter uma qualidade de vida melhor. Fiscalizo efetivamente as emendas parlamentares e, se houver alguma negligência ou algum desvio, eu já dei voz de prisão várias vezes, não só para diretores e provedores de Santa Casas, como também para secretários de saúde ou de outros segmentos, porque estavam usando dinheiro de forma errada. Então, o que a gente precisa é fiscalizar. E isso começa no berço da cidadania, que é o próprio cidadão. Fiscalizar os atos, veja com quem você está lidando, e aquela história que a gente via lá atrás, dizendo, ele faz, mas ele rouba, mas faz, isso é ridículo. Ser honesto é obrigação. Só para encerrar essa história, para te dizer, há uns anos atrás nós tivemos uma investigação grande que chamava sanguessuga, né? Era a doação das ambulâncias por meio de emendas parlamentares, e o campeão de entrega de ambulâncias era o Celso Russomano. Mas por quê? Porque eu perdi minha mulher por negligência médica no hospital. E aí eu queria que as pessoas tivessem saúde para não passar pelo que eu passei. Aí o delegado da Polícia Federal que apurava o caso, toda vez que chegava algum prefeito, alguém que estava sendo denunciado, ele perguntava, e o Celso Russomano, porque eu era o primeiro da lista, né? Em doação de ambulâncias. E aí o pessoal falava assim, esse cara é sujeira, ele se fala alguma coisa para ele, manda prender, ele é meio maluco, não sei o quê, e não dá nem para conversar essas coisas com ele. Aí o delegado fez um ofício, depois que terminou as investigações, me dando parabéns. E eu fiquei até muito honrado. Mas eu entrei em contato com ele, fiz um telefonema agradecendo e dizendo para ele, olha, eu só fiz a minha obrigação, ser correto, ser honesto, ser decente é obrigação de todos nós. Isso não pode virar um diferencial. Né? Diferencial é fazer um pouco mais pela sociedade do que todo mundo faz. Ser honesto, não. Ser honesto tem que ser seguido e buscado por todos. E é muito bom ouvir isso de um político, né? Porque muitas vezes o político tem muito mais vaidade do que vontade de fazer pelas pessoas, né? Que é mais aparecer, e é perfeita essa sua colocação, porque muitas vezes o político ele quer aplausos, quer louros, né, por algo que ele fez que é obrigação dele, que ele se comprometeu ali a trabalhar no legislativo, no executivo, nós somos servidores públicos. E no judiciário. O que é um servidor público? É alguém que está a serviço do público. Sim. Então, o pessoal fala, pô, Celso, você não precisa mais ir para a rua fazer reportagem, você pode ficar só no estúdio. Eu falo, não, eu quero ir para a rua. Porque o jornalista gosta disso, né, Celso? Não é só por isso que a gente ama esse tipo de coisa, mas mais do que isso, é para sentir a sociedade, para ouvir o que as pessoas estão falando, né, para saber o que acontece na ponta, que se não você fica só no gabinete, você acaba, digamos assim, ficando distante da população sem saber o que a população necessita. E para a gente encerrar, já agradecendo muito a sua visita, a sua participação aqui, junto com o Tenente Celcinho Russomano, fazendo essa visita aqui, primeiro lá em São Manuel, agora aqui na região de Avaré. Deixo aqui os microfones da Jovem Pan News Avaré à disposição para você mandar o seu recado aqui para a nossa região, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui nessa terça-feira, deputado. Ontem eu estive em São Manuel, depois de São Manuel fui a Botucatu e vim para cá.
Eu sou muito bem recebido, com muito carinho. As pessoas pedem para tirar fotos comigo e eu devolvo esse mesmo carinho que as pessoas me dão. Isso, Gabriel, não tem preço. Ser querido como você é aqui na região e respeitado como você é, isso não tem preço. Sim. Né? O que eu posso deixar para os meus filhos e para os meus netos é exatamente isso. Olha, seja correto, seja decente e faça as coisas da maneira certa e preserve o seu nome. Isso é tudo que a gente tem. E então eu só quero agradecer o carinho que todos têm por mim e como me recebem, porque se eu fosse um político que me atacassem nas ruas, eu já tinha abandonado a política. Eu devo satisfação à sociedade e a satisfação que eu tenho que dar é o que eu estou fazendo pela sociedade e por que eu estou nisso. Eu estou nisso porque eu perdi minha mulher por negligência médica. Isso me motivou a ir para a política para poder ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei. E agora temos aqui pai e filho juntos pela defesa do consumidor. É muito bom aí ter gerações. Eu fico feliz porque meu pai também era do rádio, meu pai também era da comunicação e eu segui os passos do meu pai também na comunicação. Então fico sempre feliz de ver um filho seguindo a carreira do pai, também buscando os mesmos valores, tendo ali os mesmos objetivos. Foi um prazer imenso ter vocês aqui dentro do De Olho na Cidade. E quando estiver pela região, aqui por Avaré, venha sempre trazer as novidades aqui pra gente. Obrigado pela entrevista, por me dar essa oportunidade de falar um pouquinho. Coisa que eu não tenho no meu programa de televisão, na Record, estou lá para defender as pessoas e não para me promover, para falar um pouquinho do Celso Russomano. Você me deu uma grande oportunidade de contar um pouquinho da minha vida. Obrigado, viu? Celso Russomano aqui com a gente na Jovem Pan News Avaré, para a gente encerrar essa edição do De Olho na Cidade nesta terça-feira, 25 de agosto de 2026. Agradecendo a você que esteve com a gente durante essas 2 horas, onde ficamos muito bem informados. Amanhã, quarta-feira, tem uma nova edição. Cuide-se bem, continue sempre aqui com a gente, com a Jovem Pan News Avaré, que tem notícias 24 horas por dia. Boa tarde! Operação Limpa Pátio de Seminovos da Proeste Renault.